Bom dia, igreja. Bom dia a todos que seguem o canal da Segunda Igreja Evangélica Congregacional e que têm acompanhado a nossa EBO, a Escola Bíblica Online. Hoje, excepcionalmente, não consegui fazer ao vivo, mas estou postando aqui o vídeo para vocês assistirem. Então, que juntos nós possamos crescer também na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 3. Então antes de mais nada, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor Jesus que Ele nos abençoe, que Ele traga iluminação aos nossos corações, para que a gente entenda toda a verdade do Senhor Jesus Cristo, toda a verdade da palavra de Deus nos nossos corações. Tá? Então vamos invocar a presença do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, que o Senhor possa se revelar aos nossos corações, trazer à nossa vida, Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor, que possamos crer em Ti acima de todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar usando a minha vida agora para que eu possa explanar, que eu possa expor a Tua palavra, ó Deus, e que juntos, como igreja, como povo de Deus, possamos crescer em Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3. Vamos ler. Nós vamos ler hoje de 1 até o 14 e vamos ver o que diz a palavra de Deus aí. Ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, que Deus prometeu a Abraão,
seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé no Espírito que Deus prometeu. Até aí. Bom, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo essa carta, né? E ao longo dos nossos estudos nós temos visto um apóstolo Paulo falando para os Gálatas como que eles voltaram, como eles acreditaram nessas pessoas judaizantes, nesses mestres que queriam trazer para eles o peso da lei novamente. E é interessante a gente pensar no seguinte, né? Os Gálatas, eles tinham sido justificados pela fé em Cristo. Eles não sabiam nada da lei de Moisés. Eles não eram judeus, eles eram gentios. Eles eram não judeus. E pensar, né, que que seriam justificados por guardar a lei era uma tolice, né? Uma vez que já foram justificados por Cristo. Então, o capítulo de hoje, Paulo é até muito duro e chama os Gálatas de insensatos, chama eles de sem juízo. Então, é muito até forte isso, mas por quê? Porque os Gálatas, eles não tinham nenhum compromisso nem com a cultura e nem com a religião judaica, né? Diferente de quem nasceu judeu, de quem já tinha toda uma cultura, toda uma linhagem, né? Que isso estava impregnado na vida deles. Porém, o não-judeu não havia recebido a lei. Eles receberam Cristo e o Espírito Santo confirmou o Evangelho neles. Então, o capítulo de hoje, Paulo expressa esse abandono dos Gálatas ao Evangelho até mesmo como um tipo de traição, insensatez. E aí, era algo que Paulo achava estúpido do ponto de vista do que eu já expliquei aqui, né? Paulo fica imaginando que talvez eles tivessem sido enfeitiçados, eles ficaram fascinados por aquele conhecimento dos judeus, porque os judeus, eles eram religiosos, eles eram pessoas que estavam na cultura desde o nascimento. E eles certamente eram pessoas muito eloquentes, esses mestres que queriam judaizar a região da Galácia. Então, nós precisamos olhar para esse capítulo e entender que os Gálatas, eles tinham mais autonomia, eles bem sabiam que o Evangelho deveria ser recebido pela fé e não por guardarem a lei, né? Somente pela fé, porque foi assim que eles receberam o Evangelho. Foi assim que Paulo pregou o Evangelho para aquele povo, para aquela região, né? E como que eles podiam se desviar disso? Isso não entrava na cabeça de Paulo. Paulo fica até mesmo irritado, chateado um pouco com isso, né? E nos capítulos 1 e 2, Paulo defendeu fortemente a origem divina da missão apostólica que Deus tinha dado para ele, que o próprio Jesus passou para ele, a mensagem e a autoridade apostólica que estava em Paulo. Os dois primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele se ocupa com essas verdades. E ele vai falando e escrevendo sobre isso. E agora ele entra nessa questão entre fé e as obras da lei. Então, ele quer abordar os Gálatas destacando a sua infidelidade ao Evangelho, mostrando que deixar de crer no Evangelho, que nós somos aceitos pela fé
pela graça de Deus, através da fé em Cristo, né, isso era uma infidelidade, né, e era uma má influência daqueles que estavam judaizando, trazendo a cultura judaica, a cultura da lei, das regras, dos legalismos para aquela comunidade. Então, quando eles abraçam esse tipo de mensagem, eles estão se afastando da verdade. E Paulo, ele quer que eles abracem a verdade do Evangelho, que os pecadores são justificados pela graça em Cristo por meio da fé. E agora, eles adotam uma opinião de que a circuncisão e as obras da lei são necessárias para essa justificação, para essa aceitação de nós para Deus. Deus precisa que nós façamos essas coisas para que Ele nos aceite. E o evangelho que Paulo tinha pregado, o evangelho que Paulo estava trazendo ali, né, não era esse. A essência do argumento de Paulo é que essa nova posição era uma contradição do evangelho. Não era o evangelho, né? Como nós vimos nos 2 capítulos anteriores, era visto até como uma pessoa anátema, maldita, aquele que viesse pregar um evangelho diferente da morte e da ressurreição de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para que nós tivéssemos uma nova vida. Então, o evangelho, ele não é apenas um bom conselho para as pessoas, né? O evangelho, ele é a boa nova a respeito de Cristo. Não há um convite para que nós façamos alguma coisa ou uma declaração do que nós devemos fazer. Mas o evangelho é a própria declaração daquilo que Deus já fez por nós. O evangelho é uma declaração daquilo que Deus já fez por nós e não aquilo que nós podemos fazer para Deus, não aquilo que nós podemos fazer para atrair Deus até nós, né? Porque não foi isso, né? Deus, não há uma exigência, mas é uma oferta. Deus não exige de nós nada além da fé. Ele exige, né? Ele faz o quê? Ele oferta a salvação. É graça, é dádiva de Deus, é um presente para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache perfeito, para que ninguém se ache o melhor, né? Então, os Gálatas, se os Gálatas tivessem compreendido o evangelho, né, do Cristo crucificado, né, daquilo que ele fez na cruz, não era necessário eles fazer qualquer outro tipo de esforço para a salvação, né? Tudo que o Cristo crucificado fez na cruz era necessário para a nossa salvação, né? E eles teriam entendido que a única coisa exigida por Deus era que nós recebêssemos as boas novas de Cristo pela fé. Então, adicionar boas obras, adicionar as obras da lei, adicionar legalismos ao que Cristo realizou era uma ofensa contra as obras que Jesus tinha consumado ou consumou naquela cruz. É assim que Paulo via, né? Era assim que Paulo entendia e é assim que ele está discipulando e está chamando a atenção dos Gálatas, né? Daquela igreja da região da Galácia. Então, o evangelho não é apenas esse bom conselho, né? Ele é a boa nova a respeito
de Cristo. Então, que nós possamos compreender isso, tá bom? Bom, e o apóstolo também diz aos Gálatas que eles já deveriam saber, né? Nunca eles deveriam ter cedido a esses encantos que esses mestres judaizantes estavam tentando inserir, né, na comunidade da Galácia. Esses falsos mestres, Paulo falou, olha, vocês parece que estão fascinados, encantados, parece que eles jogaram um feitiço em vocês e vocês ficaram cegos. É essa a impressão que eu tenho, né? Então, eles não deveriam ter cedido. E isso não teria ocorrido se a igreja da Galácia tivesse mantido a sua visão no Cristo crucificado. Nós também deveríamos aprender a testar toda teoria, toda doutrina, todo legalismo, todas as coisas que chegam até nós pelo ensino de Cristo. Tudo que nós ouvimos, né? Toda pregação, todo livro que lemos, toda pregação que vemos e escutamos, né? Nós precisamos passar pelo crivo das Escrituras, especialmente pelo crivo do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, né? Que aprendemos com as Escrituras. Então, é muito importante nós termos essa visão, né? Eu já até, se eu não me engano, no início, aí nos vídeos anteriores, eu falei o seguinte: o Antigo Testamento, ele se baseia toda essa lei que o apóstolo Paulo está falando aí, e que ninguém conseguiu cumprir. E ele escreve dizendo que, olha, aquele que não cumpre a lei é maldito. Então, logo, todos nós somos malditos, porque havia uma lei e nós não cumprimos, né? Os judeus tinham posse dessa lei no Antigo Testamento e eram pessoas que tentavam seguir. E essa tentativa era uma tentativa de se aproximarem de Deus. E essa foi a aliança aí que eles fizeram, né? Que Deus fez com eles. Porém, essa aliança feita com Deus, com Abraão por Deus, era uma aliança que começou lá dizendo que Abraão, né, seria o pai de muitas nações e seria uma bênção, e que ele seria, as nações seriam abençoadas. E isto já era uma profecia do Novo Testamento. E nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Então, ninguém consegue ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. É essa lei, né? Que até o próprio Paulo, quando não tinha ainda aceitado a Cristo, buscava seguir. E ele dá o testemunho de que ele era um seguidor zeloso da lei. Zeloso, né? E é inteiramente verdade que ela não precisa ser provada, né? Que aquele que vive pela lei, né, não tem a salvação. Mas aí o versículo 12 diz o seguinte, que nós lemos. De fato, versículo 12, aqui. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda, né? Então, ele está falando o quê? Aquele que buscar viver pela lei tem que fazer tudo, porque senão ela é incompleta. E isso não é possível ao ser humano, né? Mas em Romanos, Paulo vai dizer assim, olha, viverá
aquele que tiver fé. O justo viverá pela fé e não por guardar a lei. Então, aqui, ninguém além de Jesus, é isso que Paulo está dizendo, jamais cumpriu a lei. E ninguém consegue ter vida a não ser por Cristo. Então, a função da lei é de condenar e não de justificar. Mas Cristo, o que Cristo fez por nós naquela cruz, é o que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Bom, aqui Gálatas, os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo para confirmar o Evangelho, né? E se Deus tinha dado a eles, né, essa confirmação do Evangelho pelo Espírito, como é que eles procuram ser aperfeiçoados através das leis que pertencem à carne, à carnalidade? Buscando circuncisão, restrição de alimentos e outras coisas que ele coloca, né? Hoje em dia ainda, muitos procuram a perfeição por meios carnais, impondo regras baseadas lá no Velho Testamento. Ah, mas a gente vai rasgar o Velho Testamento? Não é isso. O Velho Testamento, ele conta da primeira aliança e da história da salvação, como Deus paulatinamente veio se revelando ao longo da história e consumou a salvação em Cristo, que era promessa e que cumpre, inclusive, o que ele tinha prometido para Abraão, que de Abraão todas as nações seriam abençoadas, não somente os seus descendentes. E mais, por quê? Porque Jesus é descendente de Abraão. E da descendência de Abraão, toda a terra é abençoada, e todo aquele que crê, como Abraão creu e foi aceito por Deus, todos nós que cremos também seremos aceitos por Deus, né? É muito legal esse argumento que o apóstolo Paulo coloca, né? Tá lá no versículo, finzinho do versículo 8, né? Vamos ler o 8 aqui. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé, não por meio da lei. Entende isso? Por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo da lei, né? Porque Abraão está antes da lei, né? Abraão, Isaac, Jacó, José vai para o Egito. Depois toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que ainda está viva, vai viver com José no Egito, né? Lá do Egito, Deus liberta o povo que foi feito escravo depois de 400 anos que passaram ali vivendo. Veio o faraó que não conhecia a história dos hebreus e nem de José e escraviza esse povo. Aí Moisés é convocado por Deus para libertar eles do poder do faraó e do Egito. E então, nessa libertação, Moisés liberta o povo, né? Leva eles para o deserto, e no deserto acontecem as leis. Moisés é o legislador, é aquele que dá as leis de Deus para o povo, né? E depois Josué organiza eles em território. Então, Abraão está muito antes das leis. E é isso que o texto está dizendo. Por isso ele creu e foi justificado por Deus, não pela lei, mas pela fé. Então isso já era um apontamento de que Deus aceitaria aqueles também que não fossem judeus descendentes de Abraão. É isso que o texto está dizendo.
né? Aí ele vai dizer assim: por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Agora, versículo 9: Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Que legal, né? A gente pensar que Deus ele pensou na minha vida, na sua vida, lá em Abraão, lá atrás, antes de constituir a nação de Israel. Muitos hoje ainda não entendem isso e buscam uma justificação pelas leis, pelas obras, né? Por guardar alguns tipos de regras, mas a justificação vem somente pela fé em Cristo e fé em Cristo e pela obediência a Ele, como diz Colossenses, né? Então, nós podemos olhar para isso e entender essa questão toda, né? O livro de Gênesis, de Gênesis vai mostrar as promessas de Abraão, né? E quando Deus confirmou essas promessas, Abraão creu e isso imputou a ele justiça, ou seja, ele foi aceito por Deus numa época em que não havia ainda lei. Muito bacana a gente olhar isso. Mas prestemos atenção. Muitas vezes caímos também em algumas armadilhas desse tipo. Ao tentar agradar a Deus, né, ou merecer algum favor de Deus com os nossos próprios esforços. Né? Pensando que se a gente fizer isso ou aquilo, né, vai agradar a Deus. Né? E de que modo a gente pode olhar para essa passagem e sermos encorajados a examinar o nosso próprio coração? Será que a gente muitas vezes não está tentando convencer a Deus de que nós merecemos alguma coisa? O fato é que Deus nos aceitou pela fé. Creia, creia. Obedeça a Cristo. Ande segundo a graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que a gente vai viver no pecado? Não. Né? A graça ela é transformadora e ela é constrangedora. Isso não quer dizer que nós devamos viver debaixo de uma lei que nos oprime, mas debaixo da graça de Deus que nos acolhe, nos ama, nos perdoa e nos constrange. É assim. Né? Também, muitas vezes, nós encontramos com pessoas, ou nós mesmos, né, lutando com os nossos esforços próprios, ou pessoas que estão lutando para tentar agradar a Deus, para tentar se ligar a Deus. E quando Jesus disse, olha, o caminho até Deus é Jesus. Paulo disse, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho que liga a Deus novamente. É assim que essa é a verdadeira religião, né? Porque a religião, vocês sabem que é o esforço do homem de se religar a Deus, mas não há essa possibilidade. Então, Jesus, ele vem e ele faz o esforço. Ele ama e ele faz o que é necessário, se torna maldito em nosso lugar. Cumpre toda a lei. E então nós podemos receber isso pela fé. Então, como a gente pode ajudar uma pessoa a ser restaurada, né? Restaurar a sua confiança em Cristo através da fé e não através de guardar isso, aquilo, de fazer esforço, de fazer penitências. Vamos pensar nisso. Né? Pense no que
Cristo já fez por você. Porque nada que nós fizemos para Deus, para Jesus, será suficiente. Mas a gente é constrangido por tudo. Porque Jesus, ele nos transforma. Jesus, ele nos salva. Jesus, ele nos ama. Jesus nos dá uma família. Jesus nos faz povo dele. E nós podemos, então, estar acolhidos na sua presença. Então, a mensagem de hoje é essa. E nós seremos abençoados como Abraão foi uma bênção para abençoar os povos. E nós seremos abençoados também para abençoar outros povos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um bom domingo. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo, né? E logo mais à noite teremos o nosso culto. Vamos encerrar com uma oração e pedir que o Senhor possa estar abençoando o nosso coração para receber essa palavra, né? E se você tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, não ficou claro alguma coisa, deixa aí nos comentários que depois a gente responde para você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa um joinha se você gostou do vídeo, gostou do estudo, te instigou a estudar mais, a conhecer mais da Palavra de Deus, deixa o seu like, tá bom? E comente aí, tá bom? Deus abençoe, um bom domingo a todos nós.